Proibição não é a mesma coisa que santificação. Fala aí, pessoal, meu nome é Arlindo de Souza, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, dar o like nesse vídeo e colocar nos comentários qual que é a sua ideia para próximos vídeos. Os vídeos que vocês escreverem aqui são as ideias que eu vou utilizar para gravar posteriormente e vai ter vídeo aqui no canal. Olha que interessante o que Paulo vai falar aqui para nós em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. O quanto que tudo isso que foi falado aqui nessa passagem por Paulo se parece com quase tudo que a gente aprendeu a respeito do que significa santificação em vários anos de igreja evangélica. Não toque nisso, não faça isso, não manuseie isso, não vá para esse lugar. Isso é basicamente o que a gente entende por santificação. E Paulo está falando que essas orientações não têm valor algum para combater os desejos da carne. Mas é exatamente isso que a gente experimenta. Por quê? Porque após muitos anos de abstenção de coisas e ambientes, os desejos da nossa carne permanecem fortes. Mas a verdadeira santificação deveria fazer com que a gente se tornasse mais parecido com Jesus, não só exteriormente, mas também interiormente. O que significa que a verdadeira santificação muda não só a nossa prática, mas também os nossos desejos. Será que os seus desejos têm mudado? Ou você só tem se refreado de fazer as coisas que você acha que são interessantes e boas de se fazer porque você sabe que elas são erradas? A questão é que nós sofremos de um problema muito maior do que esse, ou seja, de uma ideia de regras, de restrições que são entendidas como santidade, mas que não são a noção bíblica de santidade. Nós carecemos de um padrão bíblico a respeito do que é ser de fato santo. Porque ser santo na Bíblia é uma coisa que a gente não consegue alcançar pelos nossos próprios esforços. E aquilo que é visto na maioria dos ambientes evangélicos, ou seja, a tal da lei dos crentes, é uma coisa fácil de ser alcançada por pessoas que têm um mínimo de disciplina, mas talvez não por tanto tempo. Mas o que Jesus disse a respeito da lei, Jesus não falou a respeito da lei dos crentes. Jesus falou a respeito da lei de Deus. Quando você lê o Sermão do Monte, o próprio Jesus vai dizer aqui em Mateus 5, versículo 17, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Ele fala que pode passar céu e terra, não vai passar nem o mínimo detalhe da lei. Significando, portanto, que os padrões de Deus são muito mais altos do que os nossos. Sendo que os padrões de Deus são tão altos, como que a gente pode encarar a santificação? Será que existe um outro caminho para ser santo? Um caminho que talvez produza uma santidade que não é apenas uma santidade externa, mas é uma santidade do coração? Eu creio que sim, a Bíblia dá para nós esse caminho para uma santidade que não apenas atinge as minhas práticas, mas atinge também a forma como eu penso e como eu sinto a respeito de tudo ao meu redor. Tem a ver com uma santificação que não é apenas seguir regras, mas é uma santificação que tem a ver com se relacionar com uma pessoa. A Bíblia fala a seu respeito que você foi comprado pelo sangue de Jesus para pertencer a Deus. O fato de que nós pertencemos a Ele não significa que nós somos objetos numa coleção. Significa que nós pertencemos a Deus, assim como duas pessoas que se amam pertencem uma à outra. A santificação está totalmente ligada no nosso crescimento, do entendimento do amor de Deus por nós e do crescimento do nosso amor por Ele. E como que o nosso amor por Deus cresce? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Esse é o grande questionamento. Como eu posso amar mais a Deus? E essa resposta de como crescer no nosso amor por Deus está gravada de uma maneira muito específica aqui em 1 João, capítulo 4, no versículo 10. E essa passagem diz o seguinte: nisto está o amor, não que fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A questão não é tentar descobrir como que eu vou me apaixonar mais por Deus, não. A questão é deixar Deus me conquistar com seu amor.
Esse é o objetivo dele. Mas enquanto nós lutamos e criamos regras para que a gente possa, de alguma forma, ser os mais santos, Deus está esperando para ter comunhão conosco e para derramar no nosso coração o amor dele, para que ao termos a compreensão da magnitude, ou melhor, enquanto tentamos ter a compreensão dessa magnitude, porque você nunca vai conseguir compreender totalmente o amor de Deus. E enquanto a gente tenta abraçar toda essa realidade, o que acontece é que nós nos apaixonamos cada vez mais por Ele. E o segredo de viver uma vida de santidade, de se tornar mais parecido com Jesus, tem a ver com crescer em amor por Deus. E o segredo de como crescer em amor por Deus está em se permitir ser amado por Ele.